vamos dar continuidade aos nossos estudos? Vamos continuar falando do espaço agrário? Não é para cansar não, hein, pessoal? Porque a gente tem muita coisa aí para falar sobre o campo, para falar sobre agricultura, sobre pecuária, sobre o espaço agrário brasileiro. Beleza? Bom, só recapitulando, na última aula nós conversamos um pouquinho, né, ali pelo Skype, né, também pelo WhatsApp. A gente falou um pouquinho sobre o quê? Sobre o espaço agrário no mundo, né? Então, como é que a agricultura é marcada nos diferentes países? Então, vocês puderam ver ali os Estados Unidos, marcado pelo sistema dos cinturões, dos belts, né? A economia europeia, baseada principalmente na política do protecionismo, onde cada país ali vai favorecer o seu, vai olhar, né, o seu lado, e aí eles vão ali, como União Europeia, eles vão se proteger. Através do quê? Através de isenção de impostos, através de uma política agrária mais aberta, né? E uma coisa que eu não falei, e aí depois eu fiquei pensando, eu falei, nossa, acabei esquecendo de falar com ele sobre isso. Essa questão do protecionismo, ela é tão forte nos países europeus que às vezes um país, a legislação, né, desses países, eles impõem até barreiras sanitárias assim para dificultar a exportação de um determinado produto de um país que não é ali da União Europeia para exportar para aquele outro país. Então, assim, aliás, né, para que essas economias, para que os países europeus recebam mercadorias de outros, né? Então, eles colocam barreiras sanitárias, então eles vão colocando empecilhos. Então, eles fazem ali umas regras muito exigentes. Para quê? Para dificultar cada vez mais a exportação desse tipo de mercadoria. Então, por exemplo, né? Por que a gente ouve falar às vezes assim do nosso café, suponhamos? O Brasil exporta café? Exporta. E aí a gente ouve falar assim, não, o café que nós consumimos aqui no Brasil não chega nem aos pés do café que o Brasil exporta para outros países. Por quê? Porque acaba que a exigência é tão grande por causa dessas barreiras aí, que o Brasil acaba selecionando melhor os grãos que vão para o exterior do que aqueles que ficam aqui no nosso território. O mesmo acontece com o gado, né? Então, quando a gente vê a carne que vai para fora, tem uma série de legislações. E qualquer problema que dá, eles logo cortam as importações da carne brasileira, por exemplo, né? Então, isso nada mais é do que uma política protecionista, porque eles vão dificultar ao máximo a exportação de produtos que não fazem parte ali da União Europeia. Então, além do produto daqueles países europeus ali acabar tendo isenção de impostos, então eles vão ficando mais baratos, eles recebem incentivos do governo, ainda tem essa dificuldade que os países europeus colocam para os outros, né? Então, nós falamos sobre isso a semana passada, sobre o protecionismo, sobre os países periféricos, né? Então, assim, os países mais pobres, geralmente eles vão produzir o quê? Através da monocultura e dos grandes latifúndios. Então, eles têm grandes áreas de terra que produzem uma única cultura, né? Que é o que a gente chama de monocultura, e aí eles exportam em maior quantidade por um preço bem baixo. Então, acaba que esses países periféricos, eles focam ali numa única cultura, produzem em massa, assim, e ganham, assim, o lucro não é tão alto do que se fosse uma outra economia. A agricultura é irrigada, né? Lá naqueles países com solo mais árido, então eles conseguiram vencer aí essa barreira, né, climática, produzir bastante. No livro de vocês tem lá o exemplo do kibbutz, né, que acontece, são as fazendas lá em Israel que praticam esse tipo de agricultura. Falou também a questão acerca da agricultura praticada lá no Japão,
como eles têm lá toda essa questão de território, pelo Japão ter um território mais montanhoso, então o que eles fizeram? Eles investiram em tecnologia. Então, como é que a gente vai conseguir produzir mais tendo menos terreno disponível? Então, lá no Japão, a gente pode ver que existem até hortas verticais, ou seja, hortas em prédios, né? Isso mesmo, acredite se quiser, mas existem prédios, grandes edifícios que praticam o que? A hidroponia. Então funciona como se fosse uma espécie de estufa e eles conseguem produzir ali. Eles climatizam, né, todo o ambiente, tem a luz adequada e o sistema de plantação é o hidropônico. Então eles utilizam canos com água e aí eles conseguem cultivar ali os seus produtos. Então o Japão ele investiu muito em tecnologia para poder praticar aí a agricultura. Beleza? Falamos também sobre as questões, né? As questões ambientais, vocês gravaram um vídeo, eu recebi. Quem ainda não enviou, eu falei na última aula que eu daria até essa sexta-feira para vocês colocarem tudo em ordem aí, tá bom? Agora nós vamos falar aqui, é o nosso último capítulo, né? Olha como nós fomos rápidos, hein, pessoal? Deu, assim, acho que essas aulas à distância tá servindo para a gente otimizar o tempo, porque a gente já vai começar aí, não vou terminar hoje, né? Lógico, mas a gente já vai começar a dar início falando sobre o quê? Sobre o espaço agrário brasileiro. Pois é, o espaço agrário brasileiro, ele é muito controverso, porque existem muitas questões, né? Então a gente tem que levar em consideração principalmente o aspecto histórico. Como é que começou aqui o nosso país, né? Qual era a visão que o mundo tinha do Brasil lá na época da colonização, né? Então o Brasil ele era tido, primeira coisa, como um país agrário. Segunda coisa, era um país agrário, mas ele era não para sua subsistência, e sim para fornecer a matéria-prima para os outros. Então nós começamos lá, teve a época da cana-de-açúcar, primeiro pau-brasil, né, que era a parte do extrativismo, depois nós fomos, né, partimos lá para a cana-de-açúcar, para o café, e aí foi embora. E hoje quem manda aqui no nosso território é principalmente a soja, né? Como nós vamos ver assim mais adiante. Só que uma curiosidade aqui no espaço agrário brasileiro é o que? Principalmente a centralização de terras. Então nós temos muita terra? Temos muita terra. Tem muito espaço por aí, tem muita área plantada, só que esse tanto de área plantada, esse mundo de terras que tem por aí, ele está na mão de poucas pessoas, né? Então a gente pode dizer que o espaço agrário brasileiro, ele é grande, né? Porém, ele é centralizado na mão de poucos, né? Então a produção ela é principalmente aí praticada em áreas de grandes latifúndios. A gente pode ver lá no começo, então lembrando, né, pegar um pouquinho aí do gancho das aulas de história e do professor James, a gente vai pensar assim, vamos pensar lá na época do descobrimento. O que nós tivemos, né? Então tinha lá Portugal, que era o país dominador, né, o dominante lá, e ele queria o quê? Proteger as terras. Então o que ele fez? Ele dividiu, né, a coroa portuguesa, dividiu o nosso território em capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias eram faixas de terras que foram doadas a pessoas para quê? Para que cuidasse, para que protegesse esse solo. Então, nós temos aí, desde esse período, aquilo que nós chamamos de sesmarias. Então, as sesmarias, elas eram o quê? Grandes extensões de terra que tinham um proprietário que tinha o dever de cuidar daquela terra. Então, começou aí. Então, era um território gigantesco na mão de poucas pessoas.
E aí essas pessoas, né, esses sesmeiros, eles cultivavam a terra ali e produziam muito, produziam em larga escala. E aí tinham as pessoas que essas terras que não pertenciam aos sesmeiros, né, que não eram sesmarias, eram terras da coroa, como tudo que tinha aqui no Brasil. Só que elas foram parar na mão de quem? Dos poceiros. Então as pessoas, né, iam lá, tomavam posse, né, pegavam ali aquela terra e começavam a cultivar. Olha a diferença. As sesmarias, elas produziam para quê? Para mandar os produtos de volta para a colônia. Então, para exportação em larga escala. Já os poceiros, eles produziam para subsistência. Então, já era uma agricultura o quê? Uma agricultura de subsistência. E aí, o excedente, eles acabavam vendendo ali, né, no entorno, nas vendinhas, aí nas feiras da vida, e também guardavam para o seu próprio sustento. Aconteceu que nós tivemos o período da independência do Brasil. E aí, com a independência, a coroa já não era mais dona, só que precisou ter o quê? A regulamentação dessas terras. E aí foi a partir daí que começou o quê? A terra ter o quê? O valor. Porque até então as pessoas iam lá e tomavam posse. Então eles tinham o direito de usar aquele solo. Depois disso, as pessoas tiveram que regulamentar, que comprar esse terreno para poder utilizar o solo. Porque, na verdade, a gente não compra a terra em si, a gente compra o direito de viver ali e de usar aquele espaço para fazer algo, ok? Então, com isso, o que aconteceu? Os imigrantes, que eram poceiros, os pequenos produtores, eles não tinham condições, eles não tinham dinheiro para poder adquirir essas terras. E aí eles acabavam tendo que abandonar essas terras e ir para as grandes fazendas, lá para os grandes latifúndios, trabalhar como empregados. Então, olha como começou aí a desigualdade já desde lá dos primórdios da história do Brasil. Então, foi aí, nessa parte aí da regulamentação, que teve essa divisão entre o grande produtor e o pequeno produtor. Então, eles tiveram que acabar, falar assim, olha, não tenho como comprar a terra, o jeito é largar tudo e eu ir trabalhar de empregado para o outro, ok? Deu para entender até aí? Espero que sim. Então, nós temos aí essa questão histórica, né, do uso da terra, de como essa terra vai parar aí na mão dos grandes fazendeiros, dos grandes latifundiários e o pequeno produtor. Nós temos dois cenários aí, o grande produtor e o pequeno produtor. Só que nós também temos o quê? As comunidades tradicionais. Então, são os povos tradicionais que vivem aí em áreas mais isoladas, que não estão assim num cenário econômico, quando a gente olha ali em PIB, quando a gente olha os gráficos ali da economia, de taxas de exportação, a gente não vê uma grande representatividade em números dessas comunidades tradicionais. Só que nós não podemos esquecer, né, esses povos. A gente não pode esquecer essas comunidades e o que elas representam para a gente. Por exemplo, se a gente olhar ali os povos da floresta, né, principalmente ali da região norte, a gente vê a importância do quê? Da cultura, né, da extração do açaí, por exemplo. Então, são povos, são comunidades que vivem ali, que mantêm as suas tradições, que mantêm a sua cultura, os seus costumes e que tiram o seu sustento de onde? Da floresta. Através do quê? Da retirada do açaí. Eles precisam desmatar? Não, eles não desmatam. Então, eles mantêm a árvore viva ali, né? A árvore bonitinha ali, só que eles retiram seus frutos. E aí eles mandam para o restante do Brasil, né? Tanto é que por isso que a gente tem aí o açaí no copão, por isso que a gente tem acesso a isso. É devido a essas comunidades que exercem esse papel. Também existem comunidades que vivem da extração, por exemplo, de
de sementes, né? Por exemplo, carnaúba, babaçu, os frutos. Então, a gente vê uma grande importância dessas comunidades. Só que, ao mesmo tempo, né, de uns tempos para cá, quando a gente começou a falar aí nas leis, né, nas leis florestais, que começou a dar, se eu não me engano, é de 2012, a última lei que teve, né? Eles começaram a dar realmente importância para quê? Para as propriedades dessas comunidades tradicionais. Então, são áreas de proteção ambiental, porque além das pessoas retirarem o sustento delas ali de forma sustentável, sem agredir o meio ambiente, elas também fazem o quê? Elas protegem esse território. Protegem do quê? Contra, por exemplo, o desmatamento, através de produtores ali que querem, por exemplo, uma área de pastagem. Então, se aquela área daquelas comunidades tradicionais são protegidas por lei, aí os grandes empresários não podem simplesmente ir lá dominar aquele território para fazer pasto, por exemplo, para desenvolver ali uma atividade de pecuária. Então, a gente tem, uma troca, na verdade, né? Essas comunidades vivem nessas regiões e ao mesmo tempo que elas retiram o sustento, elas protegem o meio ambiente para que nós sejamos beneficiados, ok? Então está aí, né, a importância dessas comunidades. Existem problemas? Essas comunidades passam problemas? Passam muito. Por quê? Nem sempre os grandes produtores, os grandes fazendeiros, nem sempre eles respeitam essas fronteiras. Então isso daí a gente vai ver mais para frente que existe uma briga muito grande pela fronteira agrária aqui no Brasil. Então a gente vê verdadeiras guerras, verdadeiras batalhas mesmo para defender aí as fronteiras agrárias. Beleza, pessoal? Bom, estou seguindo aqui no livro, vamos seguir adiante, né? Vamos falar um pouquinho do quê? De problemas ambientais agrários no Brasil, né? Tem problema no Brasil? Oh, se tem! Então, são principalmente 4. Vocês já estudaram os problemas agrários, então eu não preciso ficar aqui pegando muito sobre isso. Mas, primeiro deles, a gente vai falar do quê? Poluição hídrica, né? Então, quando a gente olha aí, um grande problema dos rios brasileiros é a questão da poluição, das grandes indústrias que jogam rejeitos no rio, do próprio assoreamento. O que é o assoreamento? As encostas dos rios, eles vão desmatando, então acaba que aquela terra que tem ali na margem do rio vai indo para dentro do rio. Isso daí é assoreamento. As queimadas, né? Então a gente tem aí a questão das queimadas naturais que acontecem mesmo. Aí já me perguntaram assim, todo ano tem alguém que me pergunta, mas professora, como assim queimada natural? Como é que acontece isso? Através de raios, por exemplo. Cai um raio numa mata, a mata está seca, é uma determinada região do ano, e aí pega fogo e assim começa uma queimada natural. E os incêndios criminosos? Por quê, né? Por que a pessoa vai lá e bota fogo? Ela acorda de manhã e fala assim, eu não tenho nada para fazer, acho que eu vou ali botar fogo na floresta. Não, né? Geralmente eles colocam fogo para quê? Para limpar o terreno para cultivar algo ou então para fazer pastagem. Então temos essas questões aí das queimadas. Tem também a degradação e a contaminação do solo. Então, a degradação, principalmente por causa da retirada, por causa do desmatamento, que deixa o solo ali vulnerável, deixa o solo exposto, vem a chuva e causa o quê? Vai tirando toda aquela proteção, toda aquela cobertura vegetal. E o solo fica exposto e aí vai degradando. A contaminação do solo, né? Principalmente por causa do uso de agrotóxicos. Então, os bonitões vão lá, jogam o produto químico para matar o bichinho lá na planta, para matar a doença, e aí contamina o solo. Vai para o lençol freático e dá esse problema todo que vocês já sabem. E o desmatamento para quê? Extração de madeira, para fazer pastagens e tantas outras coisas, certo? Então, esses são os principais problemas ambientais.
tem um problema ambiental, né, um efeito desses problemas ambientais que foi muito falado, se eu não me engano, o ano passado, que é sobre o quê? Vocês já ouviram falar de Bonito, lá no Mato Grosso do Sul? O pessoal faz mergulho, tem o agroturismo ali, que também é uma forma de preservação, né? Então, o pessoal faz mergulho nos rios, nas nascentes, tudo. E eles começaram, as pessoas da região começaram a perceber o quê? Que a água começou a ficar turva. Então, começou a perder aquela... Deixou de ser translúcida, né? Então, ela passou a ficar mais escura. Aí, isso por quê, pessoal? Por causa dos terrenos agrícolas, né? Que tem ali na região. Lá no Mato Grosso do Sul, eles cultivam muita soja. Então, eles vão tirando essa cobertura, vão trabalhando a terra e aí vão tirando as árvores da região. E são as raízes das árvores que seguram o quê? A terra de ir para o leito dos rios. Então, o que começou a acontecer? Esses agricultores começaram a mexer tanto na terra, a desmatar, a fazer tantas coisas, que no período da chuva, vem a chuva e arrasta toda aquela lama e vai para onde? Para o leito dos rios. E isso é um problema, estava assim acabando com o turismo lá na região. E aí eles estão vendo o que eles vão fazer para resolver esse BO aí. Uma das práticas que eles estão fazendo é cavar como se fossem umas valetas, contornando a propriedade, né? Fazendo um sistema, como se fosse um sistema de drenagem, para que quando vier a chuva, essa lama toda caia ali naquela valeta. Quando eu fui para lá, eu cheguei a ver várias valas abertas, assim, mas depois que eu voltei de lá, ainda ouvi relatos que eles estavam com problema. Então, se isso funciona, não fizeram o suficiente ainda para que desse um resultado positivo aí. Mas é o quê? É reflexo aí da ação antrópica do homem interferindo aí na natureza, certo? Tudo tranquilo? Eu sei que eu tô falando muita coisa e rápido demais, mas qualquer coisa, manda pergunta para mim. Falei já, né, sobre a questão da herança, né, colonial aí. Como é que a agricultura aqui no Brasil, como é que ela se configura? Então, ela se configura como uma agricultura monocultora e voltada para onde? Para exportação. A gente vai ver mais para frente, quando a gente for falar de exportação, de economia, de commodities, a gente vai ver o quê? Os principais produtos que são exportados aí, que são exportados pelo Brasil para o mundo todo aí, tá bom? Falamos também sobre a lei de terras, né? Quando teve lá a independência do Brasil, que as terras começaram a ser realmente compradas, a pessoa tem que ter ali a escritura do seu terreno, senão não pode tomar posse. Muitos abandonaram, né? Agora nós vamos falar sobre a agricultura, quando é que a agricultura começa a se modernizar aqui no Brasil e quais são os reflexos que essa modernização traz aqui para o povo brasileiro, para esse povo, para esse Brasil que no início era um Brasil o quê? Um Brasil rural, certo? Bom, diante desse cenário aí agrário do Brasil, a gente pode falar que nessa época as regiões agrárias, as regiões agricultáveis aqui no Brasil, elas eram muito isoladas, né? Então a gente está falando aí de séculos atrás, né? De décadas atrás. Então a gente vê o quê? Que era tudo muito difícil ali para o escoamento dessa produção, até mesmo pela questão dos transportes, né? Então, quando a gente olha aí no desenvolvimento do Brasil, a gente vê que o processo de industrialização, ele começou quando? Em 1930. Aí que começou, assim, meio que capengando ainda, mas que começou um certo desenvolvimento. Então, o Brasil, fala-se, né, que o Brasil, ele tinha um sistema de produção por arquipélagos. Então, tinha ali
a região que produzia cana-de-açúcar, a região que cuidava do gado ali, mas esse escoamento da produção era muito difícil. É diferente, por exemplo, quando a gente fala lá dos Estados Unidos, dos belts. Então, uma coisa são os cinturões, porque os cinturões eles são todos que interligados, né? Então, tem a produção numa área, mas ali já tem a central por onde aquela produção ela vai ser transportada. Então, não confunde as coisas, tá? Uma coisa é o sistema de belts, os cinturões lá dos Estados Unidos, e outra coisa é essa agricultura que até no livro tá falando aqui, ó, lá na página 51 está assim, ó, até o início do século XX, a economia brasileira caracterizava-se como uma economia de arquipélago, então é outra coisa, né? Essa expressão ela é utilizada o quê? Por economistas e por historiadores. Então, ó, fazia referência ao isolamento de cada área produtora em relação ao restante do país. É como se a produção canaveira da Zona da Mata, por exemplo, formasse uma ilha com escassa comunicação e acesso às demais regiões do Brasil. Deu para entender isso? Então, quando a gente fala arquipélago, imagina lá várias ilhazinhas lá no meio do oceano. Como é que eu vou chegar naquela ilha? É difícil, não é? Então, não tinha essa interligação. Aí, a partir de 1930, começou-se a desenvolver o quê? O setor dos transportes, a questão da agroindústria. Então, a indústria começou a desenvolver e aí foi aproximando cada vez mais o quê? A cidade do campo. Então, por exemplo, quando a agroindústria entra aí nesse cenário desse Brasil rural, ela vai mostrar o quê? Olha, o serviço que você pode utilizar com 50 trabalhadores rurais é essa máquina que pode fazer, né? Então, uma máquina pode substituir aí 40, 50 trabalhadores. Isso, imagina o latifundiário, né? Imagina um grande produtor. Olha, nós temos aqui uma colheitadeira que o serviço que você hoje você gasta 10 dias para fazer, a colheitadeira vai fazer em um. Então, começou a ter o quê? Essa influência das práticas modernas, né? Essa influência do mundo modernizado, começou a influenciar diretamente onde? No campo. E isso daí, gente, trouxe um problema muito grande, né? Que quando a gente vê, né? Quando a gente começa a analisar, a gente fala assim, nossa, minha família foi influenciada por isso aí, que a gente já vai falar, né? Então, olha, através dessa modernização do campo, que algumas publicações, né, e historiadores falam que foi o quê? Foi a Revolução Verde. Então, a Revolução Verde nada mais é do que a modernização do campo, tá? Quando a gente fala em agroindústria, o que é agroindústria? É toda a área, é toda a indústria que presta serviço para a agricultura e para a pecuária. Então, por exemplo, através das tecnologias, né, de pesquisas avançadas, através de maquinário, de industrialização, de treinamento, de todas essas coisas, tudo aquilo que for tecnologia voltada para o campo, toda empresa que trabalha em prol de atender ao campo, a gente pode chamar de agroindústria, tá bom? Então, a produção de fertilizantes, né, de defensivos agrícolas. E aí, a gente tem um cenário que vale a pena assim, a gente parar para refletir. A gente tem a questão humana. Modernização é legal? Beleza, todo mundo quer ser moderno, né? Eu quero. Mas isso daí tem um preço. Então, qual foi o preço pago? Quem é que pagou esse preço? Foi o trabalhador rural, o boia fria, né? Por que chama boia fria? É aquele trabalhador que leva sua marmitinha lá, que bota sua marmita na sacolinha ali, entra num caminhão ou num ônibus que seja, vai lá para o campo,
trabalha o dia todo lá, quando chega a hora de comer, ele pega a marmita fria, come, né? Faz todo o trabalho dele lá e volta para casa à noite. Esse é o boia fria. Geralmente esses trabalhadores, eles são, primeiro que são temporários, né? Eles trabalham de acordo com a demanda. Então, olha, agora é o período da colheita. Então, vocês vão trabalhar no período só o período da colheita. O restante do tempo vocês vão ficar em casa fazendo outras coisas. Agora é o período de preparar a terra. Então, os trabalhadores vão lá para preparar o solo. Então, eles são trabalhadores temporários. E aí, eles são geralmente mal remunerados, trabalham em condições precárias, né? E é o serviço que quem fazia antes? O serviço que os escravos faziam. Aí acabou o período da escravidão, né? Então esses trabalhadores, eles passaram a ser o quê? Esses trabalhadores temporários, que são aí os boias frias, tá? Então, qual é o problema, né, da modernização? Quando começou essa substituição do maquinário moderno pelas práticas, tô me enrolando toda aqui. Quando começou a substituição dos trabalhadores rurais, né? Eles começaram a ser substituídos pelo maquinário moderno, essas pessoas começaram a ficar sem trabalho. E aí imagina, começou aquele mundo de gente numa região que não tinha emprego para eles. E aí, ao mesmo tempo, eles começaram a observar que nos grandes centros urbanos a oferta de emprego era maior. Então, começou a ter o quê? Essa mudança de comportamento na população. Eles passaram a deixar o campo e a ir para onde? Ir para a cidade. Então, é onde, quando a gente pega um gráfico, né, da população rural e urbana, quando a gente pega um gráfico histórico aí, que a gente vai ver, a gente olha assim, por exemplo, a população rural antes estava aqui e a urbana aqui. Quando teve esse período de modernização, isso inverteu. A maior parte da população passou a viver nas cidades e a menor parte da população passou a viver no campo. Essa diferença aí aconteceu lá por volta de 1950, entre a década de 50 e 60, que foi um período de grande êxodo rural. Então, mais ou menos aí nesse período foi que o Brasil, né, ele passou a, né, deixou de ser um país agrário e passou a se tornar um país o quê? Mais urbano, com a sua população vivendo onde? Nas cidades. Será que esse povo, será que esse boia fria, ele foi assim, uhul, vou pra cidade, vou pra São Paulo, ai que legal. Será que foi assim? Não, né, pessoal? Nem sempre é fácil você deixar a sua rotina, deixar aquilo que você está acostumado para ir para um lugar diferente, de repente exercer uma função que você desconhecia até então. Então, o êxodo rural teve sim seus pontos positivos, teve os seus pontos negativos, colaborou com o empobrecimento da população? Em parte sim, porque quando a gente olha aí, por exemplo, o aumento do processo de favelização no Brasil, você vai ver que grande parte, né, disso se deu onde? Nesse período aí. As pessoas saíam do campo porque não tinha mais como trabalhar, né? O seu trabalho foi praticamente abolido, né? Porque foram substituídos por máquinas. A pessoa se viu lá, as famílias, né? Se viram sem o seu ganha-pão no campo, assim, vivendo na miséria, e eles passaram a procurar oportunidades aí nos centros urbanos e chegava lá com uma mão na frente e outra atrás, e ia para onde, né? Eles iam para as periferias, né? Para as áreas, para as comunidades carentes, para as áreas de favela, porque ele chegava com esse pensamento, eu vou fazer a minha vida, por enquanto a gente vai ficando assim, depois vai tentando melhorar e vai ver o que acontece. Então, a pobreza, né, quando a gente vê a história dos centros urbanos, os centros urbanos aqui no Brasil, e a gente vai ver isso mais pra frente em urbanização, ele já começou tudo meio errado, já começou sem planejamento. Porque começou o quê? Primeiro veio a indústria.
Aí depois vieram as pessoas que saíram do campo porque o processo de urbanização, o processo de modernização lá no campo tava assim, ó, a todo vapor. Então foi uma coisa meio que não, né? Totalmente tumultuada. As pessoas foram chegando e a cidade não comportava, não tinha estrutura. Então a cidade foi o quê? Foi crescendo de qualquer jeito aí, foi se configurando desse jeito louco, que é só a gente olhar pela janela da nossa casa, a gente vai ver que é muito louco o negócio. E a gente vai ver isso acho que no bimestre que vem, em urbanização. E eu vou amar trabalhar isso com vocês, tá bom? Bom, então a gente vai ficando por aqui, né, em relação ao conteúdo. Agora, é claro que não poderia faltar a atividade de vocês, né, pessoal? Porque eu sei que vocês gostam de fazer as minhas atividades. Então, primeira coisa, deixa eu pegar o livro de vocês. Pessoal, quem não fez ainda, eu não lembro se eu passei para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu passei, não passei. Olha, vocês vão fazer as atividades da unidade passada, né, do espaço agrário. Quem já fez, belezinha, já tá kits. Então, vocês vão deixar essas 2 páginas em ordem. Vou disponibilizar para vocês no Drive a correção dessas atividades. E aí, quem não fez vai fazer, tá? Quem está me devendo atividade, lembrando que só tem até essa sexta-feira para me mandar as atividades que estão atrasadas. E para a semana que vem, o que eu quero de vocês? Vocês vão fazer uma pesquisa, pode ser uma pesquisa simples. Vocês vão pesquisar e vocês vão fazer um resuminho à mão, tá bom? Lá no caderno de geografia de vocês. Vocês vão fazer uma pequena pesquisa sobre reforma agrária. Então, primeiro, o que é reforma agrária? Quais são os objetivos da reforma agrária? Quando ela começou, né? E qual é a legislação que mexe aí, que trata da reforma agrária? Então, é muito simples, assim, acho que dá uma meia folhinha de caderno, ou uma folhinha e meia, não sei, vocês vão ver aí o que for suficiente. Não quero coisa digitada, porque eu sei que vocês vão dar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu conheço vocês. Então, vocês vão fazer bonitinho lá no caderno de geografia, com uma letra assim, bem legível, feito a caneta, para eu poder enxergar. Então, vocês vão abordar esses tópicos aí. O que é, quando começou, né? Quais são os objetivos? Funciona? Tem funcionado a reforma agrária aqui no Brasil? Não tem funcionado? Coloca lá, né? Qual é a lei que rege aí? Qual é a lei que orienta como a reforma agrária deve ser feita? Quais são os movimentos que lutam atualmente pela reforma agrária? Então, é um resumo simples, porém completo. Beleza, pessoal? Para quando isso? O que eu falei para vocês a semana passada tá valendo. Todas as atividades que eu peço na aula da quarta-feira é sempre para até sexta-feira da semana seguinte. Então, o certo seria o quê? Você estar com isso pronto na minha aula. Então, o certo seria você estar com tudo bonitinho, já encaminhado para mim na quarta-feira. Só que aí eu vou dar a quinta e a sexta aí de chorinho para vocês. Então, eu já estou dando assim o prazo certo, que seria uma semana, mais os 2 dias do chorinho. Mais que isso não, tá, galera? Então, se me mandar no outro sábado, eu já nem vou abrir mais o e-mail, tá bom? Porque só vai pontuar a atividade quem me entregar até sexta-feira da semana seguinte. Então, imagina, hoje é quarta, então você vai ter essa sexta-feira dessa semana e até a sexta-feira da outra semana para fazer. Então já tá com choro, já tá com tudo que vocês têm direito, certo? Ninguém pode reclamar aí que eu dou pouco tempo. Outra coisa também, não esqueçam de deixar o comentário. Isso aqui não é coisa de blogueira, tá bom? É só para eu saber se vocês estão realmente assistindo a videoaula e assimilando o conteúdo. Então, o que você tem que fazer? Deixar um comentário
nesse vídeo, porque aí eu vou olhar lá, vou falar assim, ah, legal, olha, a Brenda assistiu, deixou o comentário, ah, a Emily deixou, vou, todos vocês, né, então vou, ah, olha, nossa, não tô vendo aqui o comentário do Caires, não estou vendo os comentários dele no vídeo, fica a dica, Caires. Então, o que eu vou fazer com isso? Eu só vou olhar e falar assim, ah, legal, tem tantas curtidas, tem tantos comentários. Não, não é isso. No final do bimestre, eu vou olhar e vou falar assim, olha, eu gravei 3 vídeos que o comentário estava disponível ali. Então, você tem que ter 3 comentários para ficar com 10 ali no conceito dos comentários. Se tiver 2 vídeos para vocês comentarem, cada comentário vai valer 5. Então, lá no final do bimestre, isso faz muita diferença. E não adianta querer assim, ó, um dia antes de eu fechar nota, você querer ir lá e comentar, fazer qualquer coisa. Não, porque é a mesma coisa. Quando chega na sexta-feira, que é o último dia, eu abro o vídeo e vejo quem comentou e lanço lá a nota lá no meu diário, tá bom? Deu para entender até aí, pessoal? Juízo, façam as atividades de vocês, estudem. Olha, nós estamos caminhando bem. A gente vai chegar lá. Tudo isso vai passar. Logo a nossa rotina vai estar de volta e a gente vai voltar a reclamar das velhas coisas. Hoje a gente reclama das novas. Amanhã a gente vai estar reclamando das velhas coisas e vida que segue, tá, pessoal? O importante é a gente nunca desanimar, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!